Olá, voltando aqui, espero que estejam todos bem, espero que estejam gostando sobre as minhas falas dos corpos sutis, né? E eu falei do corpo físico, no outro vídeo eu falei sobre o corpo etérico, disse que é o duplo etérico, né? Que é um corpo igualzinho ao corpo físico. E hoje eu vou falar do corpo astral, ou pode ser chamado de perispírito também. Esse corpo, ele é igual, ele é uma imitação, uma cópia do corpo físico, né, e do corpo etérico, porém ele é, como é que eu vou falar? O material dele, assim, é diferente, né? É uma coisa, é como se fosse uma fumaça, vamos dizer assim, né? Mas tem a nossa forma. Esse corpo, ele é responsável pelas emoções, é a sede das nossas emoções. E esse corpo entra em sofrimento quando nós temos o sofrimento. Mas ele tem uma característica importante. Lembra que eu falei para vocês que eu vou sempre falar uma característica das coisas que eu estiver falando, né? E teve uma pergunta se era o corpo duplo etérico, que era o corpo que desdobrava em apometria. E eu disse que não, que eu falaria sobre o corpo, que era o próximo corpo. E é esse o corpo astral aqui, que se desdobra. Em apometria, nós temos esse trabalho, a gente se desdobra. Então, ele é o primeiro corpo que sai. Como que ele sai? Tem gente que diz que não vê o corpo saindo. E às vezes a gente sente só e não vê mesmo. É verdade. Mas às vezes a gente vê. E eu tenho uma característica engraçada que eu sempre via, quando eu via, né, o meu corpo saindo, eu me via de costas. E somente uma vez eu me vi de frente. Eu saí e virei de frente comigo. Quando esse corpo desdobra e vai para trabalhar no Hospital do Astral, vai visitar hospitais aqui, e vai no umbral. Esse corpo, ele fica ligado, ele e todos os outros, por um fio prata. E assim, ele é chamado de fio prata, mas nem sempre ele é prateado, assim como a gente vê. Às vezes ele é meio chumbo, sabe? Uma cor meio chumbo. E não sei se depende do dia que a gente tá, como é. Porque nós não fazemos trabalho, assim, prestando atenção no fio prata. Só em dias específicos, né, que a gente vai dar uma olhadinha como que tá o fio e tal, é que a gente vê, porque a gente não presta atenção nisso. O que esse corpo faz? Ele vai lá no Hospital do Astral, tem lugares assim onde a gente coloca as pessoas que pedem, claro, né? As pessoas que estão fazendo tratamento no centro espírita, elas pedem para ser tratadas com apometria, e aí tem locais lá onde a gente coloca os nomes. Ironicamente não, eu falei ironicamente, né? Mas assim, uma coisa que a gente observa é que cada pessoa, quando a gente chama essa pessoa, a pessoa pode estar dormindo ou pode estar acordada, às vezes ela até sente uma sonolência, sente, sabe, aquelas, parece que deu um branco, sabe? Às vezes fala, mas a gente chama a pessoa e a pessoa vai. Cada um vai num lugar, são vários lugares que tem, e tem lugar assim que vai normalmente as pessoas que estão muito mal ou estão doentes. Às vezes a gente vê os médicos que estão lá tratando, trabalhando, e é esse corpo que vai. Mas depois no próximo vídeo também eu vou falar de outros dois corpos que vão também. Todos eles são ligados por esse fio prata. Por quê? Porque nós vamos lá e muitas vezes nós temos que ficar um corpo ali no local, nesse Hospital do Astral, e o outro, e nós temos que desdobrar mais uma vez, mais um corpo, que depois eu vou falar o nome deles, né, para não bagunçar muito, que vai, às vezes vai para o umbral, às vezes vai no hospital. E por que fica esse corpo? Fica esse corpo lá por quê? Porque a espiritualidade precisa de coisas assim que só tem no corpo físico, né?
Onde fica o nosso corpo físico? O nosso corpo físico fica lá sentado numa cadeira, lá acomodado, tudo bem. Tá certo que às vezes a gente não sente muito se tá frio, se tá calor, não consegue sentir muito, porque nós estamos focados em outros corpos. Então, e a gente tá lá, e às vezes a gente vai no hospital visitar a pessoa, ou na casa. Mas é claro que sempre com a permissão da pessoa, né? Com a permissão, com a solicitação da pessoa. Ninguém sai indo na casa dos outros, né? Na casa alheia, ou visitar alguém em hospital, assim, sem o pedido, né? Isso é muita responsabilidade, esse trabalho, e nós temos que ser sérios nisso. Olha, eu fiquei até mais séria para falar, né? Mas é verdade. A gente tem que ter muita seriedade. Ao mesmo tempo que nós estamos sentados ali fisicamente, o nosso corpo físico sentado e o duplo etérico ali, o nosso corpo astral tá lá no hospital, e nós estamos ali meio que vendo o que está acontecendo ali, mas nós podemos estar em outro lugar também, entendeu? E é esse corpo que é o maior responsável para a saída. Só que quando esse corpo sai os outros também, né? Acima dele, tipo mental inferior, mental superior, búdico, o espírito, o nosso espírito. Só que o nosso espírito, assim, é estranho falar para as pessoas que não têm esse conhecimento, né? O nosso espírito, ele é formado por tudo, né? Ele comanda tudo ali. Por isso que quando nós estamos num local, a gente, às vezes, nós vamos visitar a casa de uma pessoa que está com problema. Nós percebemos o que está acontecendo, mas nós estamos com essa pessoa lá também, entendeu? Então é para isso que, nossa, acho que ficou, não sei se ficou confuso para vocês, mas assim eu vou fazer um resuminho. Esse corpo, a gente se prepara, claro, esse corpo sai e vai o corpo astral, já chamo de corpo astral, ele vai para o astral. Ele vai lá para os hospitais, vai verificar as pessoas, mas ao mesmo tempo outros corpos também podem sair dali, né? E visitar as pessoas nas casas ou nos hospitais. Certo, gente? Não tem muito o que falar desse corpo assim para a gente resumir, porque mas é só para vocês terem uma base. Porque esses corpos, para a gente saber mesmo, entender exatamente o que acontece, é muito profundo, né? Muito estudo, essas coisas. E como eu disse, a gente percebe quando está saindo, a gente sente saindo algo do nosso corpo. E quando a gente chega, a gente fica na frente dos painéis, a gente vê as pessoas, às vezes a gente recebe lá roupas, porque a gente tá com uma roupa. Por exemplo, eu vou com uma calça jeans, uma blusa azul, verde, sei lá, de qualquer cor que eu for, e eu tô lá sentada. Quando eu desdobro e saio, que esse corpo vai para lá, quando eu estou lá no hospital do astral, eu fico com outra roupa. E eu sei quando vai haver cirurgia, quando vai haver alguma coisa, por causa da roupa que me é colocado. E ali, às vezes, a gente conversa com pessoas, mas eu quero falar que, assim, infelizmente, não sei se é infelizmente, na maioria das vezes, eles não conversam com a gente. Eles só dão algumas orientações ali, né? Mas eles não adianta a gente querer conversar, querer falar com eles, porque a gente não fala com a boca, né? Nós não estamos de corpo físico lá. É uma coisa assim de pensamento. Mas a gente nem fica pensando perguntas assim, porque não é permitido. Não me é permitido isso. Então, eu espero que vocês tenham percebido um pouco o que significa o corpo astral. E na próxima semana eu pretendo falar de outros 2 corpos, tá bom? Gente, até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos.